Tainá Marajoara, como você se define? Sou hoje cozinheira e realizadora cultural e alguém que luta incansavelmente em defesa da vida. Eu carrego uma ancestralidade e venho do povo originário Aruã Marajoara, que é uma população considerada extinta, mas se é um sangue que corre nas minhas veias e foi a cultura que eu aprendi de dentro da minha casa, com a minha família e com as nossas ancestrais. Então a nossa cultura está viva e isso existe. O conhecimento de cozinha que eu trago é o conhecimento tradicional, aquilo que foi aprendido, né, em casa, com a comunidade, com esse compartilhar de saberes com as nossas mestras, com os mestres, com as nossas pajés de cura. Então é daí que vem o meu saber da cozinha. Eu olhei em seu cardápio, indústria não entra aqui, né? Não, a gente tenta reduzir o máximo possível. Uhum. Não se come nada industrializado. Ainda é necessário que haja materiais de limpeza, senão nós somos lacrados pela vigilância sanitária. Então ainda é necessário que haja materiais de limpeza e como nós estamos num prédio que tem uma precariedade muito grande por ser patrimônio histórico, a gente ainda utiliza energia elétrica, né? Então a gente não tem aqui energia solar ou um outro tipo de energia. De onde vem a maior parte dos seus ingredientes? 100% deles são de base comunitária. Ou são das nossas aldeias, são das comunidades, dos quilombos e de mulheres agricultoras independentes. Não tem nada que venha do latifúndio, não tem nada que tenha selo orgânico de usineiro. Nós não acreditamos nessa política de orgânico para latifundiários e muito menos acreditamos nessa transição de bondade e caridade que o lobby ruralista diz que está fazendo, muito menos da indústria de alimentos e as bebidas açucaradas. Então, quem está acostumado a matar, quem produz sem qualquer ética ou dignidade, que é o que nos dá como pessoas que alimentam outras pessoas, essa mudança ela não existe. Esse discurso fascista, popularesco de dizer que hoje o Brasil passa por um período de transição, de humanização capitalista, isso é uma coisa que só serve ao terceiro setor, paz e amor, para fazer greenwashing na nossa terra. Que é trazer chefes que colocam um pirarucu no pescoço, mas que não tem qualquer tipo de compromisso, ou de dignidade, ou de respeito, não só conosco, com povos da Amazônia, mas com qualquer outra forma de alimentar as pessoas de modo justo, de modo saudável. O Brasil passa por um processo gastronômico de uma neocolonização e a perpetuação de modelo jesuítico que ele está na nossa cozinha. Então é sempre um homem branco, proprietário, que tem um acordo com latifundiários, que sustentam um discurso de que a agricultura camponesa ou dos povos e comunidades tradicionais não produz alimentos suficientes para que ele mantenha um padrão no seu restaurante. O mesmo gastrônomo, o mesmo chefe de cozinha, que se coloca nesse papel de dizer que depois que ele prova alguma coisa, aquela cozinha vai ser incentivada. Nós precisamos de respeito aqui. A Ninguém está Amazônia pedindo para você respeitar. não está pedindo, e muito menos pedindo divulgação. Claro. Quem precisa de divulgação é papel higiênico, é produto de mercado, é quem vai disputar a prateleira. Nós somos a Amazônia, nós somos a maior concentração de biodiversidade do planeta. E aí, aquilo que a hidroelétrica, aquilo que a barragem, aquilo que a mineradora foi lá e disse para as comunidades que o que elas estavam comendo era imundície, isso aqui é imundície, isso aqui é coisa do mato, isso aqui são coisas que não têm valor comercial. Deixem a terra de vocês, vocês podem ir para... Agora vocês vão para a cidade, agora vocês vão ser gente. Vai chegar a cesta básica, que vai ter as coisas que vocês veem na televisão, vocês vão poder comer bolacha. Não precisa mais plantar, porque agora vocês vão ter comida. Não precisa mais daquele olho d'água. Pare com isso de ficar tendo que sair para carregar água lá do seu olho d'água. A senhora vai receber água mineral. Então são lógicas opostas. Porque a mesma empresa que chegou lá, matou, desterritorializou, fez com que essas pessoas se desvinculassem afetivamente, politicamente e socialmente de seu território, inclusive se desvinculasse do seu território pela boca, ela coloca um chefe de cozinha e na mão dele
A mesma fruta que ela disse que era imundície, aquela fruta chega numa revista com o nome de biodiversidade. Então, esse imperialismo do gosto, essa subalternização do nosso conhecimento, da nossa ciência contra a floresta, ela mata. Isso é um comportamento assassino. Ele é um comportamento genocida. Então, como nós fazemos isso e demonstramos que é a derrubada das nossas matas, o envenenamento das nossas águas e o extermínio das nossas populações, que isso é programado, isso não é aleatório, não é simplesmente uma consequência, essas denúncias, elas fazem também com que isso se reverta contra nós de modo muito pesado. Não só não temos apoio governamental, como temos uma censura e como temos um boicote declarado. Quando foi no Encontro Mundial das Cidades Criativas da Gastronomia, que foi promovido pela Unesco e pela Prefeitura de Belém, quando nós entramos em contato com a Prefeitura de Belém, o gabinete do prefeito disse que a nossa participação no encontro estava garantida porque tinha show de rua para que nós pudéssemos assistir. E quando nós vamos falar sobre patrocínios privados, né, particulares, para que a gente conseguisse fazer projetos aqui, eu sou mulher e eu sou uma liderança nesse processo. Então, quem negociou de frente com essas pessoas fui eu, muitas vezes acompanhada de outras pessoas, mas todas as vezes eu fui ou assediada moralmente ou assediada sexualmente. É muito mais difícil para uma mulher do norte, com origem de povo tradicional, falar sobre aquilo que o país considera subalterno, aquilo que os intelectuais consideram risíveis, que é a parte que não se come da nossa comida. A gente não faz só comida aqui. As nossas mãos precisam se reconhecer como fazedoras de encantarias, que o alimento não chega sozinho na mesa. Quem quer que a gente acredite que o alimento chegue sozinho na mesa é esse sistema capitalista, misógino, machista e fascista, que ele olha para isso aqui e diz que um paneiro desse de farinha, que é uma das primeiras embalagens a vácuos da humanidade, que se mantém até hoje, perpetuada a partir da transmissão de conhecimento tradicional nas comunidades, e que ele protege a farinha da chuva, ele conserva a farinha crocante durante mais de 2 anos, ele não é algo que a tartaruga vai comer e vai morrer, não, ele vai se desfazer nas águas, nas matas. Suporta a chuva, né? Suporta a chuva, porque quando começa a chover, é só virar ele assim, amarrar ele assim, que a água cai e ela escorre e ela não molha a farinha. Então, são raciocínios que são simples, mas ao mesmo tempo hipercomplexos para poder tecer essa nossa ciência, essas nossas tecnologias, que são criminalizadas. Então, elas são criminalizadas porque aqui não contém plástico. Elas são criminalizadas porque aqui não tem petróleo. Quando nós iniciamos um processo para derrubar o PL 6562, que foi daquela fatídica e racista campanha Eu Como Cultura, quando nós iniciamos esse processo, nós ficamos hiper assustadas porque era um processo liderado por mulheres, né? E mais uma vez vem um assédio. A primeira vez que veio foi uma tentativa de compra e nós não aceitamos. Depois começaram a vir as ameaças de que nós éramos pessoas que eram anônimas e que era melhor eu ficar calada porque ninguém me conhecia e eu poderia sofrer represálias dentro do próprio governo, porque a gente estava mexendo com pessoas que sabiam muito bem o que estavam fazendo, que eram diferentes de nós. Então, quando nós vamos tratar de cultura alimentar, não é só aquilo que se come, não é só o preparo da comida, mas é aquilo que não se come, é a parte invisível, é o ritual, são as arquiteturas, estão inclusos processos de navegação, estão inclusas as produções artesanais, mas são produções artesanais de base cultural. Não massa de fundir com sorbato de potássio para ser apreendida como produto artesanal brasileiro. Porque se ao mesmo tempo esse lobby desses homens de paletó e suas domas brancas tivessem de fato importados em discutir isso, nós não teríamos aí essas releituras que na verdade são desconstruções e desqualificações de processos tradicionais alimentares, onde esses processos precisam ser, como é dito muitas vezes nos restaurantes, precisam ser atualizados, inclusive esteticamente. Por quê? Isso aqui não contém estética? Isso aqui é a minha estética tradicional. Tudo isso tem uma estética que é uma estética que compõe um conjunto estético e artístico
do patrimônio cultural brasileiro. E isso não é enxergado desse modo. Então, aquele prato, que era um prato que vinha nas cuias, que são as cuias cheias, que é você presentear com a comida, que é você presentear com a cozinha, enfeitiçar com a cozinha, fazer namorar e também desfazer as coisas. E isso foi sendo deixado de lado. Não só sendo deixado de lado, como criminalizado. E aí, pegar na comida, tocar na comida, comer com a mão é feio. Isso é muito equivocado. Muito, muito, muito. Comer Com a mão é é outra sensação, é ancestral, dificilmente algo bate isso. Não tem como. É a mesma coisa que consumir um alimento na cuia, né? A cuia, como ela tem essa forma oval, na hora que ela vem pro rosto, tu vai sentir tudo aquilo que aquela comida tem pra te dar. Inclusive, todo aquele calor, ele também te alimenta. Há um calor ruim que sai, um calor bom que É uma troca, é um compartilhar de energia também. Eu tô te oferecendo aquela comida. Claro. E quando eu tiro aquela comida da cuia e coloco num prato branco, 3 pedacinhos assim, um em cima do outro, acabou a história. O PL 6562, que previa a gastronomia na Lei Rouanet, ele simplesmente desconsiderava todos os processos das culturas alimentares. Porque quando se fala em gastronomia, nós somos inteligentes, nós somos racionais. As pessoas estudam a etimologia da palavra. Se a gente sabe que gastronomia, é a ciência do gastro, que se convencionou como a ciência que é estudiosa do sistema alimentar. Então, logo, tudo aquilo que se produz para alimentação, ele é um produto gastronômico. Seja ele envenenado, banhado de sangue, contendo muitas mortes indígenas, sendo ele uma massa transgênica e um lobby de lixo europeu, porque o europeu não come mais naftalina. A Suíça não deixa entrar soja com agrotóxico lá, mas o Brasil consome muito veneno. A própria China também faz hoje uma série de barreiras sanitárias ao agrotóxico e o Brasil consome o veneno e, além de consumir, o Brasil subsidia. Nós temos estados que têm mais de 90% de isenção fiscal para o veneno, enquanto os pontos de cultura têm uma carga tributária de 27,5%. E se for somar os outros impostos, a gente chega a mais de 40% de imposto. Porque quando se coloca gastronomia na Lei Rouanet, entra todo mundo. Então, o mesmo arrozeiro que está jorrando toneladas de veneno em cima das cabeças dos povos da Amazônia, o mesmo ruralista que está aí revirando sítio arqueológico, interrompendo os processos de transmissão de conhecimento, que a gente não sabe, porque o Brasil não se vê como história da humanidade. O Brasil não reconhece nos seus povos milenares que são povos milenares. Mas o próprio estado de São Paulo fala da cultura milenar chinesa que está no território da cidade de São Paulo. Mas não consegue compreender que tem uma cultura milenar que está sendo exterminada dentro da cidade de São Paulo. O consumidor sudestino, ele salva a Amazônia no marketing jesuíta de restaurante, sem saber o que de fato acontece nessas comunidades aqui. Então, de onde será que veio? Por que uma mineradora está patrocinando um projeto de alimentos tradicionais? Mas essa mineradora foi lá, ela derrubou tudo. A mineradora acabou com a caça. A mineradora derrubou os pés de Inajá. A mineradora acabou com os olhos d'água. A mineradora acabou com a comida. A mineradora entrega cesta básica com transgênico, gordura trans, gordura hidrogenada, corante, estabilizante, agrotóxico para essas pessoas. Os escritórios da Berrinho, os escritórios da Paulista, se eles estão defendendo a Amazônia, onde é que estão os povos da Amazônia? Quem é que está dentro lá, daquele vidrinho que está na prateleira do supermercado? Hoje a Amazônia é praticamente vista como um safari Santa Luzia. E não é isso. É horrível. É horrível, porque Claro. a gente precisa ser respeitado. Claro. Nós somos detentores de conhecimento, nós somos guardiões de uma ciência. A mulher que vira porca, o homem que vira cavalo de Cachoeira do Arari, né? Nós carregamos toda essa ancestralidade, todas as nossas encantarias. Então, que era o ato de fadar. A mulher que virava porca de Cachoeira do Arari era também a melhor fazendeira de beiju de Cachoeira do Arari no Marajó. Então,
Então, quais são essas nossas relações espirituais? Como é visto, né, a nossa pagelança? Como é vista a preparação do chá? Como é visto um banho? Porque aquele mesmo tempero que eu uso para cozinhar, eu também uso para fazer banho. Eu também uso para fazer uma encantaria. Eu também uso para tirar um mal olhado da nossa casa. É tudo a mesma folha. Só que esse conhecimento de tratar essa folha e de respeitar essa folha. Claro. Porque tem que chegar lá e pedir licença. Tem que chegar lá e pedir licença para a mãe do mato. Tem que pedir licença para a abertura das águas. Então, esse processo íntimo de relação com a natureza, ele também é um processo que ele não é visto de modo intelectual. É uma coisa folclórica, né? Se for falar da Medusa, que é uma mulher que tem a cabeça cheia de cobra, o olho vermelho e que se olhar para ela, a pessoa vira pedra. Ela poderia muito bem ser uma pinguari, ser uma curupira encantada dentro das nossas matas. O centauro, né, que é metade cavalo, metade ser humano, ele é intelectual. Ele é pauta nas universidades, ele faz parte da filosofia, porque ele é um conhecimento hegemônico, eurocêntrico. Ele está lá na universidade. Mas eu não posso nunca falar do homem que vira cavalo em Cachoeira do Arari, porque é mentira. Então, a relação de existência, de espiritualidade e a nossa relação cultural e íntima com a água, com a mata e com as estrelas, ela é subalternizada por esse mesmo processo. Por esse mesmo processo que precisa cortar o peixe em quadradinho assim, desperdiçar todo o resto, considerar aquelas carnes não nobres porque tem um cheiro mais forte, achar que pode pegar um boi, amarrar o bicho todinho, colocar ele numa cama e que comer aquilo é bom e é uma carne de alta qualidade. Quanto será que aquele animal sofreu para ser consumido daquele modo? Sofre inclusive depois da morte, né? Porque você não usa o bichinho inteiro, né? Exatamente. Uhum. É o desperdício. Desrespeita a vida do bicho. E da nossa também. Claro. Porque para onde que vai esse desperdício? A natureza não se acumula. Então, por isso as danças, por isso os rituais, por isso esse compartilhar de alimento da raiz até a folha. E se está muito úmido, se eu não vou conseguir aproveitar essa folha, eu vou guardar a folha, eu vou guardar a pimenta, eu vou secar, eu vou colocar no sol, porque daqui a pouco vai chover muito e eu vou ter uma escassez de alimento. Ou daqui a pouco vai fazer muito sol e eu vou ter uma escassez de alimento. Então, esse processo contínuo de aproveitamento de alimentos sempre existiu. Fala um pouco sobre o espaço que você está, onde você está, o que você faz aqui, de que maneira as pessoas podem te visitar. Nós somos o Ponto de Cultura Alimentar, ISTATá, que é um trabalho de base comunitária, cultural, alimentar e agroecológico, 100% livre de veneno, sem ruralista, sem grileiro, sem selo orgânico de usineiro também, não entra nessa casa. Aqui não tem uma pequena exceção para o veneno, então se acabar o azeite de açaí, a gente passa para o de Tucumã, se acabar o de Tucumã, a gente passa para o patauá, se acabar o patauá, a gente vai para o pequi, mas sempre uma comida boa vai ter, porque nós estamos na Amazônia, assim como os amazônidas, todos os povos do mundo sempre tiveram em seus territórios o seu sal, os seus azeites, os seus açúcares, os seus doces, o que é um crime, né? A confeitaria, por diversas vezes, diz que não existia uma doçaria no Brasil. Se a gente for passar para os intelectuais da gastronomia, muitos deles falam que o Brasil começa a conhecer o gosto doce com a chegada dos europeus. Talvez passe a conhecer a palavra doce com a chegada dos europeus. A fruta é o quê? Será que não existe fruta doce? Será que a gente não tinha esse referencial de gosto aqui? É muita arrogância da gastronomia querer dizer que a nossa sabedoria alimentar começa quando a Europa chega aqui. Então, ninguém viveu só de luxo antes dos europeus chegarem. E aqui, para vir nos visitar, pode inclusive vir aos sábados para tomar um café descolonial. Maravilhoso, melhor tema. A gente tem um café descolonial, não tem nada de açúcar branco, na casa não entra açúcar branco, então tudo que é feito aqui no café da manhã
É feito à base de farinha, de cacau, de fruta, macaxeira, jurumum, beijus, são muitos tipos de beijus, pimenta. Os doces, né, são feitos à base ou de rapadura ou do mel das próprias frutas mesmo. Aqui tem muitas frutas que não só as frutas, né, mas muitas coisas do que não se encontram nos outros locais de alimentação por aí, pode se encontrar aqui. Inclusive, olha aí, chegou. Venha cá, entre aqui. Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo. Chegou o chefe Carlos para dizer que tem comida pronta agora para nós. Isso, por causa do teu horário, né? É. Que horas é o teu voo? As duas. Então pronto. Então vamos começar a As duas. subir. Então você apresenta aqui. Você cozinha com a Tainá, companheiro dela. Isso, sou o marido da Tainá. Eu nunca sei como fala, se é companheiro, se é marido, se é namorado. Tanto faz. Tudo No final a gente tá junto. Dá no mesmo. Sou casado com a Tainá há 13 anos. Vivemos nessa história toda. E o que é que eu posso te dizer daqui? Tudo que tu vais comer tem nome, sobrenome e endereço. Sem veneno, sem sangue. Perfeito. Não temos sangue no prato. Obrigado, uma honra. Valeu. E aqui a gente está aqui para dizer exatamente isso, que é possível fazer. Porque o sistema quer dizer que o que a gente faz é utopia. Tudo bem ele dizer que o que a gente faz é utopia, nós somos realizadores de utopia. Que coisa melhor do que isso? Nós somos realizadores de utopia, nós somos. Então, Daí veio o encantamento. aí a gente faz encantaria na cozinha. Então, o IES Tatá, ele está localizado na rua mais antiga de Belém. A gente está de frente para os canhões dos portugueses e está também de frente para um outro canhão que se anuncia para nós, que é a chegada do polo gastronômico, que vem aí para fazer, né, todo esse greenwashing que a gente combate e a gente anuncia coisas boas, que esse greenwashing ele não é necessário para nós aqui. Acreditar que para nós sermos vistos é necessário trocar a biodiversidade por espelho em 2018 não faz parte dessa casa. O que a gente está tomando aqui? Esse aqui é um caldote, é um caldinho de tucupi, fervido e temperadinho com jambu, chicória, alfavaca e cipó d'alho. E um pouquinho de jambu só para dar essa coisa boa pra gente falar mais um pouco. E as cuias são de produção das mulheres da comunidade do Aritapera, da região do Tapajós. Essas cuias são consideradas patrimônio cultural e imaterial. Então tudo nessa casa tem nome de território e tem a nossa cultura viva aqui. E hoje nós atuamos com cerca de 50 comunidades. É uma delícia, tá? Ah, que bom! Hoje nós atuamos com cerca de 50 comunidades produtoras de alimentos 100% livres de veneno. Até as sementes, são só sementes crioulas. E enquanto se diz por aí que não é possível abastecer e tudo mais, no ano passado, o que nós conseguimos contar, porque tem muita coisa que nós não conseguimos contar, mas aquilo que nós conseguimos contabilizar, nós facilitamos a comercialização de mais de 7 toneladas de grãos. Uau. Do Movimento Sem Terra. Nosso muito. grande parceiro. São 7 toneladas para uma casinha desse tamanho. Uau. É. Tá muito de parabéns. Incrível. Tainá, onde você quer estar daqui 10 anos? Aqui mesmo. Aqui, eu poder olhar para a floresta e não ver veneno no rio. Poder olhar para isso aqui, poder continuar vendo os guarás voando no Marajó. Sabe? Poder comer tamatá. Poder fazer isso, coisas que a gente sabe que a gente não pode mais fazer. Inclusive, os rios hoje têm cerca. Então, daqui a 10 anos eu quero poder continuar olhando para o rio e saber que ele existe e poder tomar banho no rio sem cerca.